Senhoras, bom dia, senhores. Bom dia, deputado Duquinha, deputado Fernando Hugo, deputado João Jaime, deputado Tino, deputado Guimarães, deputado Heitor Ferrer, deputado Inês Arruda, Gônia Arruda, deputado Sérgio Aguiar, Miriam Sobreira, Eliane Novaes, professor Pinheiro, que se encontram aqui no plenário. Bom dia aos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, como também a deputada Fernanda Pessoa. Bom dia aos telespectadores da TV Verdes Vale, TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão, aos ouvintes da FM Assembleia, a todos que nos veem e nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, ontem a Câmara aprovou a medida provisória 561, que é a medida provisória que diz respeito ao programa Mais Médicos. Ontem à tarde estivemos aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde, promovendo uma audiência pública requerida pelo Conselho Estadual de Saúde, na pessoa do seu presidente, o João Marques, onde ouvimos a presença, ouvimos a participação de diversas entidades ligadas à luta por uma saúde pública eficiente, de qualidade, e conselhos municipais, lideranças deste segmento, e todos foram unânimes no sentido de que, sem dúvida nenhuma, a ideia do programa Mais Médico ela é meritória. Alcançar uma presença do profissional de saúde nos municípios mais distantes e nas periferias das grandes cidades, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Porém, também concebeu-se, ouvimos destas lideranças que esta forma, em forma de programa, isso não teria uma longevidade, não seria sustentável. E que a defesa do conjunto dessas pessoas da audiência é que deva ter concurso público, deva ter carreira de Estado, para que os profissionais se sintam seguros e possam desenvolver o seu papel, a sua função, de forma, de fato, sustentada. Nós sabemos muito bem que os programas, o PSF, que é um programa também importante, ele termina sendo mutilado pela ingerência política, pela falta de compromisso dos gestores, que não pagam e que terminam perdendo profissionais, e a rotatividade é muito alta. Nós sabemos que se houver implantação de uma carreira de Estado, nós teríamos uma preservação das pessoas no seu trabalho, da forma como tem o juiz, o defensor, o promotor, os auditores fiscais da Fazenda Federal, da Fazenda do Brasil, todos vão para os lugares mais distantes, porque têm um salário digno e sabem que vão ter ascensão e vão ter migração em função da carreira que lá estão colocados. Então, essa opinião foi interessante porque é uma opinião que casa com a dos médicos, que casa com a dos profissionais de saúde. A cobrança do concurso público e a cobrança de uma carreira de Estado, de uma carreira que dê sustentação ao processo de trabalho dos profissionais de saúde. E ontem houve a aprovação no Congresso Nacional e um acordo entre o Parlamento e o Conselho Federal de Medicina possibilitou a aprovação de uma forma mais negociada com a entidade médica do Conselho Federal de Medicina no Brasil. Portanto, isso foi uma decisão importante para a evolução e para a concretização desse programa que está em execução no nosso país. As entidades médicas fizeram um dia de protesto, algumas horas de paralisação. O Sindicato dos Médicos, aqui na pessoa do nosso presidente José Maria Pontes, como em todo o Brasil, foi feita movimentação no sentido de levantar esta opinião perante a
sociedade e opinião pública, mostrando que não é só o médico nos lugares mais longínquos, há necessidade de tomarmos medidas no sentido de melhorar os atendimentos nas emergências, na média complexidade, na realização de exames e de cirurgias que são eletivas e estão aí com fila, maltratando as pessoas que necessitam desse procedimento. Portanto, um outro assunto tocado na audiência, a questão do financiamento da saúde. O projeto de iniciativa popular, que galvanizou cerca de 1.900.000 assinaturas em todo o Brasil, em todo o país, para que nós pudéssemos ter 10% da receita bruta da União, o que alcançaríamos aproximadamente 50 bilhões de reais ano dentro da saúde, para compensar aquilo que foi retirado com a derrubada da CPMF no ano de 2007, que causou um prejuízo enorme ao financiamento da saúde do país. Naquele período era aproximadamente 40 bilhões de reais ano, o que hoje estaria próximo de 60 bilhões com o aumento da arrecadação, com a movimentação da economia que aconteceu durante esse período. Isso foi uma sangria na jugular do sistema de saúde do país, por conta da derrubada daquela contribuição, daquele imposto que o Brasil e que todos nós participávamos, ou melhor, as grandes estruturas econômicas. Então, para compensar, teríamos que ter este aporte, 10% das receitas brutas, que é o Mais Saúde, o movimento que foi feito, está tramitando, o governo está querendo negociar ser 15% da receita líquida, o que reduziria para algo aproximadamente 20 bilhões de reais, o que não seria ou não será suficiente para as necessidades da saúde pública. Portanto, esse é um outro tema ligado à saúde que foi desenvolvido no debate da nossa audiência. Lula, quando possível, permita a parte. Pois não, deputada Miriam Sobreira. Infelizmente eu não pude participar ontem dessa audiência pública, mas a gente sabe, quem trabalha na área de saúde, sabe que esse problema mais médico não vai resolver o problema da saúde no Brasil. Nós sabemos que é o subfinanciamento do SUS, a falta de recursos para atender as necessidades da saúde. E até porque esses médicos não são deuses. Eles vão lá para o interior atender onde não tem medicamentos, onde não tem estrutura física, onde não tem exames complementares. O que é que eles vão fazer? Olhar para o paciente e dizer, você está bem. Eu acho que isso não vai resolver. As ações na área de saúde foram muito cruéis. Eu acho que os 10% da receita bruta para a saúde seria o ideal, porque nós teríamos o quê? O financiamento do SUS, que estão com as tabelas defasadas, você sabe disso, que a questão dos procedimentos do SUS são vergonhosos, um médico não tem como sobreviver, se fosse viver pelo SUS, a falta de concurso, a falta de carreira do médico. Então, tudo isso são coisas que precisam ser pensadas. Daqui a 6, 8 meses, nós vamos ver que o problema da saúde no Brasil não vai ser resolvido com o médico, porque o problema é mais sério, a falta de recursos, a falta de financiamento, a falta de valorizar o nosso médico brasileiro. Ninguém é contra a questão de vir médicos para o Brasil. Eu acho que qualquer profissional pode vir ao Brasil, mas contanto que seja respeitado o Conselho de Medicina, as regras do Conselho de Medicina, que sejam respeitadas, contanto que esses médicos, os médicos brasileiros, também sejam prestigiados, que os médicos brasileiros também têm o direito de ter a sua carreira, têm o direito de exercer a sua profissão com dignidade. É isso que a gente quer para a saúde do Brasil. Muito obrigado, deputada Miriam. Eu penso parecido com Vossa Excelência, mas eu entendo também, é aquela história do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Se o médico for, se o profissional for para estes ambientes, ele atrairá condições. Não vai ser possível você ter todas as condições para poder ter o profissional de saúde nesses locais que nós estamos nos referindo. Mas com certeza ele atrairá, porque isso forçará a movimentação
política para tê-lo. O profissional passa a exigir, o profissional passa a ser um instrumento para a atração das condições. E nós sabemos as condições de realização. Eu fui médico de... Vossa Excelência permite uma parte, de periferia, pois não, deputado. Eu fui médico de periferia a vida toda, 27 anos, num posto de saúde no Castelo Encantado. E quando cheguei em 1984, não tinha as condições que hoje tem dentro do posto. Eram mínimas as condições, mesmo aqui em Fortaleza naquele período. E nós exercíamos uma função de orientação, de promoção da saúde, de acompanhamento nas orientações do hipertenso, do diabético, são assuntos que nós temos como desenvolver. Não estou querendo dizer que é só isso, necessitamos de muito mais, mas isso atrairá, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, a que force as condições, a que force a política a dar condições de funcionamento do sistema e do atendimento. Pois não, deputado João Jaime? Deputado Lula, eu sou a favor, não é nem do mais médicos, não, é do muito mais médicos, porque realmente falta médico para atendimento da população. Agora, eu discordo de que somente os médicos, ou que os médicos sejam instrumentos para que venham essas condições. Você não tem exame, você não tem remédio, você não tem nem o material básico de funcionamento nos postos de saúde, tanto de Fortaleza como no interior, um esparadrapo, a gás, o desinfetante. Então, eu não acredito que só trazendo esses médicos, isso vá resolver o problema. Não. Vamos trazer médicos, mais médicos, eu acho até que deve aumentar a quantidade de universidades, de faculdades de medicina, mas não podemos desviar o foco de que o grande problema está na falta de leitos. Olha, e não é só, a saúde do Brasil está tão sucateada que não é só o sistema SUS, não. Hoje, os planos de saúde adoecem. Minha mãe ontem precisou de um hospital e não tinha na rede privada um leito na rede privada. Toda a saúde está sucateada. Ou o governo federal, que cabe a ele fazer isso, reorganiza a saúde no Brasil, dá mais recursos para a saúde no Brasil, ou nós vamos entrar num colapso, porque não adianta mais ter plano de saúde. Antes o pobre reclamava, hoje a classe média não tem saúde, hoje o rico, só o muito rico que vai para São Paulo, ou então senadores e presidentes da República que vão para o Asta, ou vão para o Sírio-Libanês. Mas é uma elite muito pequena da sociedade brasileira. Os grandes empresários, ex-presidentes, que tem acesso a isso. Mas o brasileiro comum, classe média, não tem mais acesso nem a plano de saúde, não tem nem um plano de saúde, está sufocado. Então, querer dizer que só com mais médico tudo isso vai ser resolvido é querer enganar a população. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com Vossa Excelência, não será essa afirmativa de que será a solução de tudo, realmente é uma panaceia dizer isso. Porém, nós temos condição, deputado João Jaime, como profissionais de saúde, não só o médico, mas o conjunto, de reduzir muito a chegada no hospital. Com a prevenção, com acompanhamento, muitas das doenças que chegam nos hospitais hoje, que são doenças já das pessoas mais idosas, que é o AVC, que é o problema do pé diabético, que é deputado Lula, quando possível, a descompensação, o paciente descompensado diabético, por falta de um acompanhamento ambulatorial, deputado João Jaime. Eu fui médico de acompanhar 500 pessoas durante um mês com hipertensão, com diabetes, com essas doenças. E era exatamente isso que nós fazíamos lá no ambulatório. A gente amortecia o efeito das consequências que essa doença traz para levar a pessoa para a porta do hospital. Então, há como reduzir o impacto desses problemas que chegam. Estou falando de alguns casos. Então, é possível fazê-lo. E os profissionais ajudarão, descentralizando o atendimento, a isso acontecer. Deputada Fernanda Pessoa. Aproveitando aí a sua ideia, é a gente poder fortalecer os agentes de saúde. Inclusive. Porque eles são de grande importância. São eles que vão primeiro na casa, vão tirar a pressão, conferir a pressão arterial, vão ver a questão também da saúde das crianças,
da obesidade infantil, a questão também, várias questões da assistência básica. Então, nesse momento, também é importante os agentes de saúde como um todo. E também tem a questão da carreira de médico, como tem de juiz. Seria também de grande importância. Eu tenho certeza que eles, com essas raízes no interior do Estado, ia fortalecer muito mais. Muito obrigada. Sem dúvida, deputada Fernanda Pessoa, é um conjunto de profissionais, desde o agente de saúde, a enfermagem, os técnicos de enfermagem, o médico, enfim, o farmacêutico, o fisioterapeuta, tudo isso é uma equipe o odontólogo, é uma equipe multidisciplinar que possibilita, né, a amortecer os impactos da saúde e melhorar o nosso sistema público de saúde. Muito obrigado, senhor presidente.